Olá, família salesiana, como vocês estão? Hoje eu estou aqui na unidade da região oceânica com a nossa ex-aluna Larissa, que passou para 5 universidades nos Estados Unidos. Tudo bem, Larissa? Oi, tudo bem. Queria que você contasse para a gente em qual ano você chegou aqui na região oceânica. Eu cheguei no Salesiano no 5º ano do Fundamental 1 e fiquei até o meu 3º ano do ensino médio e me formei aqui. Como que surgiu esse interesse de estudar fora? Eu acho que o meu interesse de estudar fora surgiu mais por conta do meu gosto por estudar inglês, que eu comecei a estudar inglês com 6 anos, me formei no 1º ano do ensino médio e eu decidi em algum momento com a minha família que eu queria fazer um intercâmbio de línguas. Esse intercâmbio de línguas eu acabei fazendo no 9º ano, para Cambridge, na Inglaterra. Fiquei um mês, casa de família, fazendo intercâmbio de línguas numa escola de Cambridge. E aí eu fiquei apaixonada pelo sentimento de liberdade, pela questão de estar conhecendo pessoas do mundo inteiro, pela própria língua inglesa, por tudo. E aí eu decidi que eu queria fazer aquilo por um pouquinho mais de tempo. E surgiu o interesse de fazer nos Estados Unidos por um ano o intercâmbio durante o meu ensino médio. Conta pra gente como que foi a volta do intercâmbio para a escola. Você precisou voltar um ano? Você conseguiu já acertar para a série exata que você ia chegar? Não precisei voltar nenhum ano. Lá eu consegui fazer as 5 matérias obrigatórias para poder trazer de volta para o meu boletim brasileiro. E tudo que eu tive que fazer foi tradução oficial, juramentada, e um simulado no Salesiano para poder provar que eu estava apta a continuar no 3º ano. Como foi o processo de aplicação para as universidades americanas? Bom, é um processo bem longo. Lá eles têm uma avaliação holística do aluno, do aplicante. Eu comecei me inscrevendo para fazer as provas, que é o TOEFL e o SAT. E aí, depois de fazer as provas, eu comecei a trabalhar na minha redação principal. Porque tem várias redações que você tem que escrever, mas tem uma redação que é a mais importante que você manda para todas as universidades. As outras são mais extras que cada universidade pede. Além das redações, você tem que contar sobre todas as suas atividades extracurriculares que você acha que cabem estar na sua aplicação, cartas de recomendação que eu pedi para professores aqui no Salesiano, entrevistas com as faculdades, muitas vezes, e seu histórico escolar. O que você acha que o Salesiano te proporcionou que foi um diferencial para essa sua conquista? Eu acho que a coisa mais importante que o Salesiano me proporcionou foi a questão do acolhimento, porque desde que eu cheguei aqui eu fui acolhida muito bem. Eu sempre gostei dos meus professores, sempre tive muitos amigos, sempre me dei muito bem com todo mundo na escola. Eu acho que isso foi muito importante para eu entender que eu podia fazer as coisas que eu queria fazer, que eu podia ser quem eu quero ser. Eu acho que a coisa mais importante que o Salesiano trouxe para mim foram os valores. Isso de eu poder jogar vôlei ao mesmo tempo de ser uma boa aluna, ao mesmo tempo de ter vários amigos, de seguir como uma boa pessoa. Eu acho que o ensinamento que o Salesiano me passou, que eu sou mais grata, é uma família para mim. E para quais universidades você passou? Então, até agora eu recebi a resposta de 7 universidades, passei para 5. A primeira foi the University of Maine, que é a universidade do estado em que eu fiz o meu intercâmbio. Loyola University Maryland, Roanoke College, Rollins College e Champlain College. E o que você vai levar de aprendizado aqui da nossa escola para essa sua nova fase? O que eu vou levar do Salesiano e o que eu prezei muito na hora de escolher quais faculdades que eu ia aplicar, para onde eu queria ir, foi esse senso de família, de querer ir para um lugar onde eu vá me sentir confortável em fazer parte da comunidade, em ajudar as pessoas, em acolher todo mundo como eu fui acolhida aqui. E eu quero sempre me sentir da forma que eu me sinto aqui, assim, tipo, eu falo para todo mundo que eu gosto muito do meio acadêmico por isso. Porque eu sempre me dei muito bem aqui, na minha jornada de escola, e por isso eu quero continuar trabalhando no meio acadêmico. Quais são as dicas que você dá para os seus colegas que também têm o mesmo sonho que você, de estudar fora? Não ter medo. Tudo que eu ouço, assim, várias pessoas mandam mensagem falando assim, Larissa, eu quero muito fazer isso, mas eu tenho medo, eu não sei, eu acho que eu não vou passar e tal. Tem que confiar em si mesmo, tem que
saber muito sobre autoconhecimento, tentar entender quais partes de você que você quer mostrar para as pessoas lá fora, o que você tem a oferecer a eles e o que eles têm a oferecer a você. Então, acho que é mais isso, tem que ter autoconfiança, acreditar que vai dar tudo certo e seguir em frente. Conta pra gente, então, como foi morar com uma outra família que não era sua, longe da sua casa, em outro país, falando outra língua, com uma cultura completamente diferente. Então, a minha primeira experiência com casa de família foi no meu intercâmbio de línguas em Cambridge, na Inglaterra, mas não era um negócio que eu ficava muito com a família, eu ficava mais na escola, fazendo atividades da escola. Já nos Estados Unidos foi muito diferente, porque eu passava o tempo inteiro com a família, a não ser o tempo que eu estava na escola, nos treinos de vôlei, então com os meus amigos. A primeira família que eu entrei não deu certo e acabou que eu tive que mudar de família. Mas o que acontece é que não tinham famílias na mesma área para poder me abrigar. Então eu teria que mudar para outra escola, outro distrito. E aí, como eu já estava no time de vôlei, eu mandei uma mensagem no grupo, agradecendo pelas semanas que eu estava lá, mas avisando que eu teria que sair do time, porque eu não poderia continuar na mesma escola. E aí, uma das minhas amigas do time me mandou mensagem falando, não, me passa o e-mail da sua coordenadora que a gente vai resolver isso, você não vai sair. E aí, no dia seguinte, eu mudei para casa dela, minha nova família, eu tinha 2 irmãs e um irmão mais velho. E acho que foi a melhor experiência, assim, da minha vida. Eles eram super tranquilos, definitivamente diferentes, menos calorosos. Mas acho que foi assim, a gente foi se acostumando um com os outros. Eles foram se acostumando com o meu jeito mais caloroso. Eu fui me acostumando assim, a ser a criança mais nova agora da família, porque eu sou a irmã mais velha aqui, do meu irmão Lucas. E no final foi assim, uma experiência única. Meus pais foram visitar também em fevereiro do ano passado, conheceram a minha família, se deram super bem, foi maravilhoso. Assim, no início foi meio difícil, mas no final deu tudo certo. E assim, quais foram as principais diferenças culturais assim que você percebeu e o que você achou que foi assim, você pôde levar para eles, daqui da nossa cultura para eles, o que você agregou? Eu acho que a maior diferença também foi o que eu mais levei para eles, que foi essa questão do afeto. Do carinho com o outro, do abraço. No final, tipo, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz na família foi abraçar o meu host dad. Eles não estão acostumados com isso, né? Eu acabei de chegar, vou abraçar o pai da família. E no final, eles já estavam me abraçando o tempo inteiro. Eu adorava abraço, queria abraçar os outros também. E aí tinha a avó que adorava me abraçar. E no final, acho que foi isso. Foi mais questão do afeto, do carinho com o outro. Que eles são mais frios, né? Larissa, como foi o processo de escolha da família? Então, eu não escolho a família, né? Da mesma forma que eu estou mandando os applications agora para as universidades, eu fiz um application para o ensino médio. E aí eles pegam o meu application e o application das famílias voluntárias que se disponibilizam para abrigar os estudantes internacionais. E aí eles meio que fazem um match e me mandam o perfil da família e tal, e chega lá e você vê se é compatível mesmo, né? Você teve alguma conversa antes com a sua família? Sim, mas eu sei de pessoas que não tiveram. Eu tive porque ela me adicionou no Facebook e a gente trocou número e tal, ela tinha WhatsApp porque ela já tinha abrigado outros estudantes antes. Então a gente conversou um pouco, assim, antes. E eu fiquei sabendo que o tema da sua redação foi sobre brigadeiro. Você pode explicar um pouquinho? Então, para as universidades, aquela redação que eu comentei que você manda para todas, é uma redação que você conta um pouco de uma experiência que você passou, como essa experiência te definiu, ou então, assim, algum tópico que mostre que tipo de pessoa que você é, o que você busca fazer na universidade. E aí eu escolhi falar sobre brigadeiro, mas eu usei o brigadeiro mais como uma analogia. Eu, quando fui para o meu intercâmbio nos Estados Unidos, eu levei todos os ingredientes de fazer brigadeiro, tipo leite condensado, Nescau, tudo. Mesmo sabendo que lá eles têm, né, leite condensado, chocolate em pó. E aí eu fiquei pensando muito nisso, tipo, por que eu quis levar esses ingredientes? Porque eu tinha medo de os ingredientes de lá não darem certo com a minha receita brasileira. E aí eu usei isso para poder falar na minha redação de como eu indo para os Estados Unidos, eu queria levar esse meu lado brasileiro, mas como é que eu chego lá e levo todo esse meu lado brasileiro e não abro mão de alguma coisa para poder sentir a cultura deles, sabe? Sim. Então, o que eu falei na minha redação foi basicamente eu introduzi falando
sobre o que o brigadeiro significa para mim, a questão de família, de sempre que tá junto para ver um filme, essas coisas. E aí eu fui desenvolvendo a questão de eu ter que, quando acabaram os ingredientes do brigadeiro, eu ter que abrir minha cabeça para os ingredientes de lá para fazer a minha receita. E como da mesma forma não deu certo. E aí no final eu decido pegar um ingrediente de lá, que é o caramelo salgado, e juntar com a receita do brigadeiro. Fazer ao invés de um brigadeiro de chocolate, um brigadeiro de caramelo salgado, que é algo mais americano. E aí no final dá uma receita super certo, que todo mundo gosta, que não derrete, que nem estava derretendo com os ingredientes de lá. E a moral da história é que eu não podia ficar agarrando numa receita que já estava pronta, tradicional, presa, sem me abrir para outras coisas de outras culturas. Então, no final, foi a mistura de uma tradição, de uma peça tradicional, eu, brasileira, com os costumes americanos que eu trouxe de lá. E foi basicamente isso. Conta pra gente, então, quais foram as suas escolhas, o que você quer estudar e o que você levou em consideração na hora de tomar sua decisão? Bom, se eu continuasse no Brasil, muito provavelmente iria para a área do direito. Mas, como eu não tenho 100% de certeza que eu quero seguir a área do direito. E nos Estados Unidos eu tenho a oportunidade de ir conhecendo mais o que eu quero estudar durante os primeiros 2 anos. Então, no processo de aplicação, eu escolhi aplicar para o curso de Ciências Políticas e com uma extensão em Neurociência, para a maioria das faculdades. E outras 2 faculdades eu apliquei para o curso de International Business, que é praticamente administração de empresas internacionais, engloba todas as áreas de business, realmente. Então, a minha ideia maior é estudar ciências políticas, estudar o business, estudar a neurociência, juntar tudo isso, porque lá eu tenho essa oportunidade para poder desenvolver pesquisas acadêmicas, projetos. Como eu falei, eu gosto muito do meio acadêmico, eu pretendo continuar no meio acadêmico, mesmo que no final eu escolha seguir o direito, que lá nos Estados Unidos são 3 anos a mais de escola de direito. Mas o meu foco maior é isso, estudar, de repente me apaixonar por algum tópico na universidade, dar aula, enfim. E quais são, assim, as dicas que você dá para os alunos que muitas vezes veem o Enem como uma única opção, né? As faculdades brasileiras, né? E não olham para o horizonte, né? Não conseguem ver que tem outras possibilidades. Às vezes por achar que pode ser muito difícil ou por medo. Quais são as dicas que você dá para eles? Olha, eu acho que não só tem oportunidade nos Estados Unidos além do Enem, tem oportunidade no mundo inteiro. Tem bolsa de estudos no mundo inteiro. Na América Latina mesmo, na Europa, na Ásia, na Austrália, em todos os lugares do mundo tem oportunidade para você estudar, para você seguir o seu sonho. Não se limite ao que o pessoal já coloca com você desde pequeno, né? Isso, não se limitem ao que é mostrado para vocês. Procurem mais, pesquisem mais. Se você tem um sonho, segue o sonho. E não olha para trás, só vai para frente. Larissa, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente. Espero que sua história tenha inspirado mais outros alunos nossos aqui. Obrigada, boa sorte. Eu que agradeço. E se souber mais as notícias das outras universidades também, avisa pra gente, porque a gente está torcendo por você. Obrigada, tá bom? Tchau, tchau. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui para a gente poder saber, dê sua sugestão e não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais.